porque eu penso que, como presidente nacional do partido, eu não posso deixar, já que vai haver uma consulta também, e ela já vai ser levada a cabo na próxima semana, sobre o que eu tenho ouvido também dos parlamentares, de lideranças, de dirigentes, e a minha própria opinião sobre esse tema também, que eu vou fazer, espero em alguns poucos minutos. Eu penso que aqui se levantou uma questão muito importante, para não dizer fundamental, que eu pessoalmente considero, e já escrevi sobre isso, a principal conquista social dos últimos 31 anos de democracia que nós estamos a viver, que foi na Constituição de 88, quando se colocou na Constituição um sistema inédito até então no Brasil, que é o sistema de Seguridade Social. Por trás desse sistema, como toda lei, toda Constituição, há uma concepção de justiça social. E qual é a concepção que presidiu essa Seguridade Social? Ela é distributiva, ela é solidária e ela é inclusiva. Nesse sentido, nós podemos fazer, e eu concordo, disse isso até diretamente ao presidente da República, que nós estamos de acordo num ponto, no momento até então, em apenas um ponto, que é a necessidade de que se possa fazer aperfeiçoamento no sistema de previdência social no Brasil, considerando principalmente o aspecto que foi colocado aqui pelo doutor Nery inicialmente, que é a questão demográfica, que nós precisamos garantir às próximas gerações que elas tenham certeza que terão cobertura da Previdência para suas aposentadorias e pensões. Mas esse sistema que foi criado da Seguridade Social, que está incluído, evidentemente, a Previdência, Saúde, Assistência e Previdência, ele tem uma repercussão na vida social, como foi aqui demonstrado também pelo doutor José Pinto, imensa. E, portanto, ele não pode ser desfigurado completamente, como faz a proposta do governo. Isso, sinceramente, eu sempre torci para que esse governo desse certo, porque quero que o país saia da crise, não é pelos bonitos olhos do presidente, mas para que o país saia da crise. Agora, é inaceitável que se desfigure uma conquista social que é a mais importante do Brasil, que ela criou direitos, e direitos importantíssimos. Quando você tirou de meio salário mínimo para um salário mínimo, que hoje alcança quase 10 milhões de pessoas, com repercussão em muito mais, um número muito maior de pessoas na vida econômica e social do país, você não pode fazer uma reforma, primeiro, de afogadilho, em que se estabeleça um prazo absolutamente insuficiente para a discussão. É importante que a população e que o mundo político, mas que sobretudo a população e sobretudo aquela que é a maior beneficiária, saiba, conheça a profundidade da reforma que se pretende fazer, das alterações, para que ela possa influir sobre os parlamentares de maneira decisiva, para que eles possam decidir algo que não seja tão draconiano, como se propõe. Por um lado. Por outro lado, eu gostaria de chamar a atenção, e disse isso também já em alguns lugares, que a reforma da Previdência está sendo feita gradativamente, como mencionou aqui no final da sua exposição o doutor Zé Pinto. Hoje ninguém se aposenta mais com jovem, só se aposenta com, mesmo que seja funcionário público ou não, com 60 anos de idade, salvo se quiser se submeter a um previdenciário, o fator previdenciário, que reduz e não estimula ninguém a se aposentar com menos de 60 anos. Não é? Hoje, você já tem o funcionário público, já não se aposentado, dessas novas gerações, já não se aposentarão com o salário integral, porque foi criado um fundo, porque eles terão que contribuir, o governo também, para no onerar. Quer dizer, hoje você tem dois sistemas, mesmo o sistema geral, e o sistema próprio já está afetado por as mudanças que foram feitas, e o sistema geral mais ainda. Veja que no sistema geral nós temos uma diferença salarial que é quase sueca. Você tem, quem se aposenta com o maior salário hoje é 5.300 e pouco, se não me engano, não chega a 5.500, e quem se aposenta com o mínimo é 937 mil reais. Então, é uma diferença de menos de 6 salários de um maior para o menor. Então, aí estão também os aposentados. Outra coisa, desse regime próprio, desse regime geral, aliás, 70% ganha um salário mínimo, ou seja, R$ 937. Então, você está se referindo a uma massa de trabalhadores, que são milhões, que ganham o mínimo. Imagine você, o mínimo. De modo que mexer nisso tudo
É muita responsabilidade para um país com tantos desequilíbrios regionais e, sobretudo, desequilíbrios sociais. E aí nos é muito caro, para nós do Partido Socialista Brasileiro, a questão da aposentadoria social rural. Pois essa é uma conquista fundamental que atingiu um mundo que era desprotegido completamente, que ganhava até a Constituição apenas um salário mínimo e que passou a ganhar meio salário mínimo e que passou a ganhar um salário mínimo. Isso nós temos que levar em consideração também o quanto aumentou a renda, porque o salário mínimo ele teve um aumento progressivo, sobretudo nos últimos governos, e que ele saiu de menos de R$100 para algo em torno de $100 para algo em torno de $300. Isso não é pouca coisa. Para quem sonhou um dia que nós defendíamos ainda $100, e hoje nós temos em $300 de salário mínimo praticamente. De maneira que isso mudou, inclusive, consideravelmente a economia dos pequenos municípios em todo o país, e não diria que apenas no Nordeste, mas até os pequenos municípios de outras regiões mais ricas do país. Então, agora você passa a acabar com esse regime especial para o trabalhador rural e exigir que ele passe, porque hoje exige 15 anos de trabalho efetivo na agricultura, tendo contribuído ou não. E se propõe que passe para 25 anos e com obrigatoriedade de contribuição, de uma contribuição que eu acho, para o nível de salário, é expressiva. Então, isso precisa ser repensado, precisa ser discutido e precisa ser mudado para não desfigurar as características de inclusão, de solidariedade e de distributivas que tem o sistema previdenciário brasileiro atualmente. Não é? A idade também que se falou aqui, eu acho que, inclusive, eu acho injustiça com as mulheres que se faça de uma única vez, se mude de 55 para 65, porque você está agregando ao homem mais 5 e à mulher mais 10 anos de contribuição. Eu acho que isso precisa ser feito progressivamente. Não é? Na medida em que, e aliás, muitas normas da Previdência para lhe dar sustentabilidade, e nós estamos de acordo que ela precisa ser sustentável para as futuras gerações, é preciso que ela vá entrando em vigor gradativamente à medida que o país, através da sua economia e da sua demografia, também ela possa alcançar outro patamar social no país, que hoje ainda é muito grave, lamentavelmente. Por outro lado, e para encerrar, eu queria chamar muita atenção também, uma coisa que nos sensibiliza muito, nós do Partido Socialista, é a questão dos benefícios de prestação continuada. Esse aí é dirigido para milhões de brasileiros e brasileiras também, que são os mais pobres dos pobres. Aqueles que nunca tiveram a oportunidade de ter um trabalho contínuo com a carteira assinada, ou que nunca tiveram sequer a carteira assinada, e que chegam aos 65 anos e se aposentam ou é por invalidez, ou é por idade, 65 anos, que é a aposentadoria por idade, que é outra fórmula que praticamente aqui se torna inviável, porque aumenta de 60 anos para 70, ou seja, 10 anos. Essas pessoas que são as mais pobres da população, a média de vida dessa faixa, a faixa etária dessa parte da população, ela não é a mesma da geral quando você mistura toda a população, ela é muito mais baixa. Ou seja, essas pessoas, milhões delas, puderam nunca sequer chegar à aposentadoria. Então, essa crueldade que se faz com os mais pobres, é que nós estamos em desacordo inteiramente, mas absolutamente em desacordo, e já dissemos isso em vários foros de debate, dentro do partido, fora do partido, perante autoridades das mais importantes, que nós não poderemos concordar com isso. Até porque a nossa história, o doutor Zé Pinto lembrou aqui, ela é muito ligada a essa questão. Por exemplo, o PSB foi um partido que foi líder nas ligas camponesas, foi um deputado do PSB, o Júnior Leão, que criou as ligas camponesas. O PSB tem entre os seus ícones o doutor Miguel Arraes, que foi o primeiro governador que sentou trabalhadores, usineiros e fornecedores de cana para tornar efetivos os direitos trabalhistas no campo, em Pernambuco. Isso era para a época, hoje é uma insignificância, uma coisa elementar, mas para a época foi uma verdadeira revolução. Ele chegava a ser chamado de comunista porque estava reivindicando uma coisa elementar no próprio regime capitalista, para ver o nível de atraso que era o nosso país e que, infelizmente, de alguma maneira, pode ser. Então, esta reforma, tal como ela está, ela é inaceitável. Nós queremos o diálogo, nós já dissemos a todas as autoridades, nós estamos, inclusive, estabelecendo esse contraponto de ter sempre uma pessoa contra, uma pessoa a favor. Na quarta-feira, a bancada do PSB na Câmara dos Deputados receberá o ministro Meirelles para fazer a sua exposição. Eu estarei lá também, convidado pela líder que fui, mas nós não podemos aceitar um retrocesso social
que terá um impacto absolutamente negativo para a população e para a sociedade brasileira. Tal como está, eu estou consciente e defenderei isso com entusiasmo e com toda a força que eu possa ter dentro do partido para que, tal como está, o partido não venha a apoiar esta reforma. Porque isto não só desfiguraria um sistema do mais importante, o mais importante sistema de justiça social que se tem no Brasil, que se conquistou e que não teve partido que seja pai, que tenha paternidade. Isto aqui foi uma conquista da sociedade brasileira, que através de uma mobilização inédita em 1988, influiu no parlamento sempre contra as forças conservadoras, que se opuseram à instituição desse regime de seguridade social e se opõem permanentemente, nesses quase 30 anos, à sua efetiva implantação. Porque isto não é coisa de conservador, isto é coisa de gente progressista, isso é coisa de quem tem sensibilidade social, isso é de quem quer transformar a sociedade. E esse é um instrumento importante para a sociedade brasileira. Ele foi de tal forma naturalizado que ninguém jamais pensou que se tivesse a coragem de se propor a sua verdadeira demolição. E isso, evidentemente, nós, do Partido Socialista, não poderemos jamais aceitar, porque, como eu diria, não é apenas o desmonte de um sistema fundamental para a sociedade brasileira, sobretudo para os mais pobres, mas nós estaríamos desfigurando o nosso próprio partido ao aprovar coisa dessa natureza. Porque nós não podemos... Um Partido Socialista tem que justificar permanentemente a sua existência. E só justifica a existência de um partido socialista em qualquer país se ele tiver compromisso com os mais pobres, com os que precisam da sua existência. E eu sempre digo que enquanto houver um homem sofrendo injustiça em qualquer país, em todo o planeta, se justifica a existência de um partido socialista, mas desde que ele esteja comprometido com essas pessoas, com essas causas. Mas, de qualquer modo, eu quero dizer que nós estamos abertos, nós já levamos até o conhecimento do próprio presidente da República, o presidente Temer, que tem sido um homem de diálogo, para que ele possa saber das nossas limitações quanto ao apoio desse projeto. E apelo à sensibilidade dele, eu fiz pessoalmente, inclusive, para que ele possa, como constituinte que, inclusive, aprovou as medidas que estão, essas medidas de proteção social que estão na Constituição brasileira, que ele possa não ser o presidente responsável pela sua demolição. E que coloque mais pessoas para discutir esses assuntos, que tenham entendimento político e entendimento social. Porque o senhor Meirelles é um homem que entende muito de finanças, que entende muito de bancos, que entende muito de sistema financeiro, mas que não entende absolutamente nada de previdência e nem de povo. Aliás, ele só precisou do povo uma vez para se eleger, mas não chegou a exercer o mandato. Então, ele tem uma contribuição do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista social tem que ser equilibrado através de quem tenha maior sensibilidade social e maior sensibilidade política.